Bom dia. Vamos reagir aqui a um short de um pequeno vídeo de um rabino que disse que não há prova que Cristo existiu. Vamos lá. Repito, o Jesus do Novo Testamento não existe nenhuma comprovação contemporânea, ok? Da existência dele, nem arqueológica, nem textos de historiadores contemporâneos, não que vieram depois se adaptaram historinhas. Foram pessoas, historiadores conhecidos que viveram na mesma época. E se ele fez tantas maravilhas, uma pessoa tão importante na história humana, eu esperava as pessoas da época falar. Okay? Fora que, eu vou falar assim, a falta de evidência não é a falta de existência, mas cabe você provar que existiu, não é eu que tenho que provar que não existiu. Dose, né? Vamos lá então. Então aí esse rabino então diz que teria que provar que isso não existiu, dá a entender que não existiu. Ele tem um longo podcast que ele fez, não lembro agora em qual lugar. Eu não vou assistir o podcast inteiro, claro, né? Mas então dá a entender então que ele acredita que Cristo não existiu, né? Que não há provas da existência histórica aí de Cristo e que o ônus da prova pertenceria aos cristãos, etc. Em suma, não acredito que Cristo existiu e dá esse argumento que não tem nenhum documento contemporâneo a Cristo, tem uma manifestação de outros autores sobre a existência aí de Cristo, né? Então ele vai se inserir dentro de um contexto e de uma suposta disputa que haveria Cristo existiu ou não existiu, né? É uma coisa muito cansativa, né? Porque é lógico que Cristo existiu e que há várias provas, né? E é curioso isso, situar essa contestação no tempo, né? Porque as contestações que Cristo não teria existido, que é tudo mentira, óbvio, começaram no Iluminismo, tinha que ser, né? Por dois franceses, o Volney e o Dupuy, ou seja, lá no final do século XVIII, ou seja, passou quase 1800 anos para as pessoas contestarem a existência de Cristo, né? Então não teve nenhuma manifestação contrária à existência de Cristo, pelo menos não digna de nota, até o final do século XVIII. Aí as coisas já começam a ser estranhas, né? Se Cristo não tivesse existido, se as provas da existência de Cristo tivessem sido forjadas, fossem fracas, haveria um monte de gente em vários séculos anteriores ao final do século XVIII que contestariam a existência de Cristo. E nós não vimos essas contestações. Essas contestações são bem tardias, coisa do finalzinho do século XVIII, depois século XIX, um dos mais famosos que contestava a existência de Cristo foi Bruno Bauer, né? Aliás, Marx conheceu Bruno Bauer, estudou com ele e tal, etc. E alguns outros aqui do século XX e XXI. Quer dizer, é uma coisa muito tardia a contestação da existência histórica de Cristo, que já é uma coisa suspeita. Então espera 1800 anos para depois contestar que não existiu. Então isso aí já começa a ser uma coisa estranha, porque além do que, como surgiu isso? Dentro do Iluminismo. Ora, o Iluminismo tinha aversão ao catolicismo, eles tinham ódio às tradições, eles queriam inaugurar um período novo, então foi feito esse início aí de contestação, foi feito com ódio contra Cristo e a sua igreja e a sua doutrina, né? Então a coisa fica extremamente aí suspeita, né? Então vamos lá agora uma outra análise, né? O que realmente prova que o Cristo, né? Que Cristo existiu. Claro, estou fazendo aqui uma conjectura. Esse vídeo aqui também não é para esgotar o tema, e óbvio que Cristo existiu. O primeiro é interessante a análise das cartas de São Paulo, né? Porque São Paulo, o primeiro texto do Novo Testamento não foram os evangelhos a ser publicados, né? Foi a carta de São Paulo ao Tessalonicenses, que os historiadores situam no ano 50 ou 51, ou seja, 20 anos depois da morte de Cristo, um pouco menos.
E o que São Paulo viu e viveu lá em Tessalônica foi antes dele escrever a carta, obviamente. Então nós estamos vendo em eventos que aconteceram entre 10 a 20 anos depois da morte de Cristo, mais ou menos, né? Então a carta foi escrita no ano 50, mas obviamente se refere a eventos que ocorreram um pouco antes. Então vamos situar entre 15 e 20 anos da morte de Cristo, né? Ou seja, um tempo muito curto. Pessoas que moravam então na região foram então, muitos foram contemporâneos de Cristo. Ora, nessa carta de São Paulo aos Tessalonicenses mostra uma série de acusações dos judeus contra os cristãos, mas não é falado, mas não é contestado a existência de Cristo. Ora, isso é muito estranho, né? Se Cristo realmente não existiu, a primeira contestação que os judeus fariam contra os cristãos é dizer que ele não existiu. Isso não foi feito. Aliás, as contestações de judeus contra o cristianismo e contra Cristo, a polêmica do Talmud, né? Então, uns dizem que tem a presença lá, citado no Talmud, né? Yeshu no Talmud. Outros dizem que essa citação de Yeshu não se refere a Cristo, se refere a outra figura. Mas pouco importa, os judeus que costumavam atacar o cristianismo e Cristo não se referiam à não existência dele, mas sim procuravam atacar a sua doutrina, faziam contra a sua personalidade, ou seja, faziam blasfêmias, diziam blasfêmias contra Cristo, etc. Ou seja, eles não usavam a argumentação da não existência, eles faziam um outro tipo de argumentação. Olha, se você faz um outro tipo de argumentação, você já está presumindo que a pessoa existiu. Então Cristo, para os judeus, existiu, porque senão eles teriam alegado que ele não teria existido. Quer esteja no Talmud ou não, a contestação era de outra ordem. Então, dentro do próprio judaísmo, eu não sei como é que se chama esse rabino entra em contradição, porque dentro da própria história do judaísmo não é contestada a existência de Cristo, né? Então, o rabino aí já entra aí numa contradição. Então, já vi uma carta de São Paulo, vimos ataques aí dos judeus, que eu não vou entrar em detalhes, é muita sujeira, né? Também a questão da veracidade dos evangelhos, que é um estudo muito interessante. Eu vou colocar o link numa aula que a professora Ivone gravou, que é excelente, a professora Ivone, viúva do professor Orlando Fedeli, e hoje é irmã Ana Maria, né? Gravou, que é excelente, né? A veracidade aí dos evangelhos, né? Um vídeo realmente muito bom, né? Depois nós temos texto fora do catolicismo, fora da Bíblia, como por exemplo Plínio, o jovem, escreveu sobre Cristo. Tácito, Flávio Joséfo também se refere a ele. Então ninguém está atacando que ele não existiu, ele é citado, né? Depois nós temos aí o Sudário de Turim, que realmente é uma verdade, foi um milagre. Também tem vou colocar aqui na descrição um vídeo muito bom sobre o Sudário de Turim. Então nós vemos figuras fora da Bíblia que mostram que Cristo existiu. Talmud, comentários de judeus, ataque ao catolicismo, Plínio o jovem, Tácito, Flávio Joséfo, etc. E tal. A própria natureza como foi feita a carta dos Tessalonicenses também atesta isso. Aí poderiam argumentar, bom, mas tudo bem, mas eu não entrei no mérito aí do argumento do rabino aí, do short aí do vídeo, de que ele diz que contemporâneo a Cristo ninguém citou. Mas vamos analisar um pouco, né? Quando Cristo nasceu, né, filho de Maria e tal, lá em Belém, etc., tudo isso é histórico, provado e tal, ele não se apresentou ele não liderou nenhum exército, ele não fez campanhas militares, ele não fez grandes feitos na ordem temporal, lógico, na ordem sobrenatural fez, estou falando na ordem temporal. Ele teve então, porque ele quis, porque Deus quis assim, a história de Cristo, então foi uma vinda humilde, ele se apresentou de modo com muita humildade para um grupo pequeno de pessoas, etc., numa província,
remota ali do Império Romano. Ou seja, se ele podia aparecer em Roma, podia se apresentar diante de um palácio, podia dominar exército, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não quis vir dessa forma, ele quis se apresentar de uma forma mais humilde. Ora, os historiadores sempre vão comentar sobre grandes campanhas militares, reis e seus palácios, etc. Olha, a vida de Cristo não foi dessa forma, então não interessaria a esses historiadores comentarem sobre essa figura. Eles só preferiam comentar sobre grandes operações militares, palácios, grandes jogos políticos. Não foi assim a vida de Cristo, né? Então isso aí explica aí a ausência. Mas é notável que depois da morte de Cristo, esses historiadores fora da Bíblia comentaram, né? Então aí passou a ser importante. Por que passou a ser importante? Porque o cristianismo cresceu, né? O cristianismo começou a dominar as almas das pessoas, começou a avançar no Império Romano, isso aí passou a ser importante, né? Importante assim no sentido de volume de pessoas que acreditam, não quanto a doutrina e o feito, óbvio, né? Então, nós vemos que tudo que esse rabino comentou é de uma bobeira, tudo de uma bobagem completa, né? Não tem sentido nenhum. E se a gente aplicar o rigor que sobre a prova da existência de Cristo, que ele não teria vindo, etc., toda essa bobagem que atenta contra a veracidade das coisas, com outras figuras históricas nós teríamos um grande problema. Então não daria para provar que Pitágoras existiu, não daria para provar que Sócrates existiu, e mesmo figuras do Antigo Testamento não daria para provar. Então, o mesmo rigor que muitos historiadores aplicam em Cristo, na existência histórica de Cristo, não se aplicam a outras figuras históricas. Estão fazendo dois pesos e duas medidas. Na época de Cristo não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, né? Então a prova tem que ser feita de outra forma, né? Esse povo tem cada uma que é de doer. Isso só para ficar aí nesses exemplos. É logo que um vídeo, uma coisa mais sistemática, sobre a veracidade dos evangelhos, sobre as cartas de São Paulo, sobre a prova da existência histórica de Cristo, demandaria mais tempo. Isso aqui é só um vídeo para refutar essa visão equivocada aí do rabino, né? Lembro que nós vamos reabrir as inscrições para a nossa História da Verdade Histórica, já reformulada, no dia 1º de outubro, né? Lembrando que sempre a história mestra da vida, né? E para nós entendermos o mundo atual e mesmo entendendo esse rabino, a gente tem que, para entender esse rabino, para entender o mundo, a decadência que vivemos, nós precisamos entender da história, né? Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.